Ora, bem-vindos, meus meninos, a este que se prepara para ser um dos mais longos vídeos da história da minha vida, ok? Pá, houve alguém que recentemente num vídeo de Red Dead RP me propôs que eu fizesse um recap da história toda do meu RP e como isto ainda são 300 episódios, pá, é um bocadinho difícil fazer-vos um recap sem demorar eternidades. Eu vou tentar ser o mais breve possível e vou tentar contextualizar isto. Obviamente não vou estar a tocar em tudo o que é momentos da história, porque a história é muito longa e tem muita coisa que se diga. Provavelmente vão haver pontas soltas, coisas em que eu não toquei, que aconteceram nos episódios de Red Dead RP. Pá, a série tem, pá, quase 3 anos, portanto, pá, olhem, vou fazer os possíveis, ok? Portanto, toda esta história começa com um personagem que se chama Águia do Sol, o meu primeiro personagem no Red Dead Roleplay, que começou no servidor Wild Portugal, ok? O Águia do Sol, no fundo, a história dele foi que ele era um indígena da tribo dos Águias, que habitavam as montanhas de Ambarino, e basicamente a família de Águia, a tribo de Águia, acabou por aceitar uns viajantes que não conheciam, deu-lhes abrigo, deu-lhes comida e bebida, e esses viajantes acabaram por ser basicamente um gangue conhecido, o gangue do Guzman, do Alejandro Guzman, um mexicano, que acabaram por se virar contra a tribo de Águia, assassinaram a tribo inteira e lhes roubaram todos os pertences. E o Águia foi basicamente o único sobrevivente dessa mesma tribo. Portanto, a minha série de Red Dead Roleplay começa basicamente com essa premissa, com o Águia do Sol a ser o único sobrevivente desta tribo, e portanto a série começa basicamente com ele já a chegar a Blackwater, mas eu mais tarde fiz um pequeno teaser da história dele, portanto aquilo que vocês vão ver aqui é basicamente o Águia do Sol a descobrir a mãe morta dentro da sua cabana no lago Isabela, penso eu, a norte, em Ambarino. Oh, Quack! Oh, Quack! Oh, Quack! Oh, Quack! Pronto, basicamente é isto. Portanto, a história começa assim. Mais tarde, a Águia do Sol, vendo-se sem a sua tribo, acaba por ter que rumar à civilização e descobre o caminho até Blackwater. Basicamente, Blackwater já era uma cidade bastante populada. Ele acaba por conhecer algumas pessoas nessa cidade. Portanto, isto é a Águia do Sol a ambientar-se com os cidadãos de Blackwater. Portanto, a história começa assim. Viajante. Pronto. Este foi o começo, basicamente, da série de RP. Foi o primeiro episódio, com a Águia do Sol a chegar a Blackwater. A Águia acaba por se enturmar dentro das fileiras de homens de Blackwater e acaba por começar o seu próprio negócio de venda de setas e de arcos, que era a única, era das poucas práticas que ele conseguia e sabia fazer, e portanto ele dedica-se à venda de arcos e flechas para os cidadãos de Blackwater, e eles acabam por o ter em grande estima por causa disso, ou seja, procuravam sempre, neste caso, o único índio para a venda de arcos e flechas. A Águia vê então a necessidade basicamente de formar a sua própria tribo. Ele conhece várias pessoas na cidade de Blackwater, muitos deles também outcasts, eles próprios. O primeiro que conhece é André Young, um rapaz africano que vem da Europa após ter sido basicamente escravo e que chega ao oeste com toda uma promessa de nova vida. E o André aceita entrar para a tribo da Águia como sendo um membro integrante. Portanto, André Young é um dos membros. Depois Dentinho, um escravo das plantações de Braithwaite, consegue escapar ao domínio da sua patroa e consegue conhecer a Águia do Sol e junta-se também à tribo. E o outro elemento é Sam Winchester, basicamente Winchester da família dos Winchester, dos fabricantes de armas, que simpatiza com a Águia e também se junta à tribo. Essa tribo é chamada de Víboras da Montanha, é basicamente a primeira tribo da Águia do Sol na região de New Hanover e West Elizabeth. Portanto, a Águia circulava muito por Valentine e Blackwater na altura. Entretanto, há um quinto elemento desta tribo que se chama Connor. E o Connor é uma pessoa que tanto o Sam Winchester como os restantes conhecem e apresentam a Águia, e é um dos membros integrantes do grupo também. No entanto, o Connor mais tarde revela-se ser um traidor, basicamente. Aqui estão, não vos passei este vídeo, desculpem. É basicamente o Águia e o André e o Dentinho a formarem o grupo. Animal. Vibra ser vingativo. E vibra representar aquilo que cada um de nós é. Seres diferentes. Seres que não pertencem à sociedade.
Pronto, esta era a premissa do Águia do Sol, que não pertencia à sociedade, que era um índio excluído, e as pessoas integrantes desta tribo também eram excluídos da sociedade, no fundo. Sam Winchester, não vos disse, era um delegado, pertencia à delegacia de Valentine, que na altura era comandada pelo xerife Jack Cliff, ok? Mais tarde, o Connor acaba por trair o grupo de Águia e acaba por basicamente ter um grupo dele mesmo, um gangue de bandidos, e tenta enganar o Águia do Sol para conseguir extorquir-lhe dinheiro. O Águia do Sol resolve basicamente a situação ao atirar o Connor da ponte. Para, caralho, eu sei nadar sem, mas não vou ao vídeo, para, meu. Isso, não bates aqui, caralho. Connor, Isso, vídeo, não, é. voar como águia. Não, para, que é isso? Oh, caralho. Pronto, foi assim que o Águia na altura resolveu este conflito. Mais tarde, o Águia criou basicamente uma espécie de inimizade com o xerife Jack Cliff de Valentine, porque Jack, sendo um homem que tinha lutado na Guerra Civil pelo lado confederado, basicamente não respeitava os direitos dos indígenas e não conseguia compreender como é que um indígena não se conseguia adaptar à civilização. Então criou-se aqui uma tensão entre a Águia do Sol e Jack Cliff, e a Águia do Sol e a sua tribo passou a não ser bem-vinda a Valentine. Portanto, aqui está um dos momentos em que Jack Cliff acompanha o Águia à reserva dos índios e o Águia tenta fazer Jack Cliff perceber a verdadeira essência do indígena. Construção firme. Ser tão firme que cair. Cara pálida não servir para fazer ponte. Índio passar por riacho. Ser mais rápido. Ir de canoa, descer o rápido. Pronto, basicamente esta era uma das altercações que o Cliff e o Águia tinham no início, no começo da história. Mais tarde, o Águia acabou por conhecer um gangue muito influente na região de Valentine, os Golden Skulls. Basicamente, aqui vemos o surgimento dos Golden Skulls. Os Golden Skulls, no fundo, eram um gangue muito conhecido nesta região que colocava pessoas a trabalhar nas minas forçosamente, ou seja, escravos nas minas, que acabavam por ter, basicamente, conseguiam minérios nessas ditas minas e depois davam aos Golden Skulls para eles fazerem dinheiro. Portanto, eles acabavam por raptar estas pessoas, colocá-los a trabalhar nas minas e faziam dinheiro com isso. Eles utilizavam um capataz, um homem que era basicamente uma fachada, que se chamava Italiano, era o Francesco, e esse Francesco italiano acabava por recrutar essas pessoas, pô-las a trabalhar na mina e depois apareciam lá os Golden Skulls, roubavam-nos a todos e pronto, basicamente vendiam os minérios. Aqui é uma tentativa de um dos membros dos Golden Skulls de conseguir, no fundo, tentar fazer negócios com o Águia do Sol. Qual será a coisa? Aqui umas caixas de ferramentas. Caixa de ferramentas? Para quê, exatamente? Olha. Pronto, no fundo era para negócios obscuros. Mais tarde, acabamos por... certo. Depois mais tarde acaba por acontecer a tal situação com o italiano. Portanto, o Águia do Sol acaba por apanhar o italiano e atirá-lo da ponte e fecha este ciclo. No fundo, os Golden Skulls acabaram por perseguir o Águia do Sol e não o deixar habitar a zona de Valentine. E o Águia basicamente foi obrigado a fazer uma escolha. Portanto, ele teve que fugir da zona de New Hanover e partir para o Mississippi. Portanto, ele vai com Sam Winchester, que também estava a ser procurado pela delegacia de Valentine, peço desculpa, por Jack Cliff neste caso. E eles, no fundo, foram obrigados, tanto por Jack Cliff como pelos Golden Skulls, a abandonar esta região e a partirem para o Mississippi. Portanto, ambos partem para o Mississippi e no tempo em que estão no Mississippi, tanto o Águia como o Sam Winchester, no fundo, não conseguem fazer dinheiro sem ser através de uma atividade bastante duvidosa. Portanto, como o Águia era indígena, ninguém no Mississippi queria ajudar um indígena, então a única coisa que o indígena conseguia fazer era o trabalho de bounty hunting. Portanto, neste caso, o Águia acaba por se tornar um bounty hunter. É aqui o primeiro contacto que ele tem durante mais tempo com a civilização. Ele passa 2 anos no Mississippi e nesses 2 anos acaba por se tornar um homem civilizado e regressa depois, mais tarde, à cidade, a Blackwater, como Mão de Prata. Foi o nome pelo qual ficou conhecido, por ter uma das mãos mais rápidas da região do Mississippi. Portanto, ele regressa sob o nome de Mão de Prata, acaba por se tornar um cidadão civilizado, e aqui temos o segundo capítulo. Portanto, o primeiro capítulo foi até aqui. Eu gosto de lhe chamar Novos Começos.
New Beginnings, que é basicamente o começo da história do Águia do Sol. O segundo capítulo chama-se A Longa Noite, e eu já vos vou explicar porquê. Portanto, basicamente, o Águia, neste caso Mão de Prata, regressa a Blackwater com Sam Winchester. Aqui estão os dois, na loja de armas de Blackwater. Na altura era o posto de correios, foi adaptado à loja de armas. E eles acabam por tomar conta da loja de armas de Blackwater e fazer negócio lá. Portanto, isto é um dos exemplos. Também estou Comprei $5. Amigos, eu ia-vos pedir era que guardassem as armas aqui dentro, por favor. Claro, compreensível. Isto é um estabelecimento Não. respeitável. Infelizmente não posso guardar o que não tenho. Pois, amiga. Pronto, neste caso, é engraçado porque estes 3 cidadãos que estão aqui à frente na loja, neste caso a negociar connosco, por acaso, mais tarde até se vão tornar figuras importantes nesta história, porque eles fazem parte de um grupo que se chama O'Blakeson Gang, ok? Sendo este o líder do grupo, William O'Blakeson, e mais tarde já vos vou explicar porque é que eles são importantes na história. Mas pronto, basicamente o Sam e o Águia acabam por assumir o controle da Gunsmith Blackwater e acabam por fazer negócio e tornar-se homens bastante ricos, neste caso. Depois disto, o Mão de Prata acaba por formar um grupo bastante grande que compõe o Sam Winchester, o Madeirense, o Raul Reigns e o André Young também. Sim, o André, o membro original das Vibras da Montanha, acaba por sobreviver durante todo este tempo nesta zona e acaba por formar a sua própria tribo. Portanto, o André seguiu as pisadas do Águia e formou a sua tribo aqui. Portanto, o André era basicamente o chefe dos índios quando o Mão de Prata regressou do Mississippi. E depois, mais tarde, o Mão de Prata tem o primeiro contacto com aquele que é basicamente o líder do gangue que assassinou os seus pais e a sua tribo inteira. Alejandro Guzman, procurado no condado por toda a gente, tinha uma bounty gigantesca em cima da sua cabeça, cerca de $5.000, penso eu. Foi justamente através dos esforços da delegacia de Blackwater, com o qual o Mão de Prata depois mais tarde se veio a relacionar. Acho que o Mão de Prata na altura tornou-se uma figura bastante importante no server, no Ravens, foi onde isto aconteceu. Acabou por ser basicamente conhecido como o dono da loja de armas. Toda a gente recorria à loja de armas de Blackwater para comprar as armas e o Mão de Prata ficou justamente muito conhecido e muito rico por causa disso, e então tornou-se uma figura ilustre daquela região. A delegacia Blackwater, ao colaborar com o Mão de Prata para apanhar, neste caso, o Alejandro Guzman, acabaram por chegar a uma gruta onde o Guzman se escondia com os seus associados, e aqui está a altura em que o Mão de Prata consegue capturar finalmente o Guzman. Has fallado lo primero, es malo que duele. Eu vou-te dizer quem é que é mal que dói. Já não vou cair no mesmo erro 2 vezes. Pronto, basicamente foi aqui que o Mão de Prata apanhou o Guzman. De seguida, basicamente, o Jack Cliff acaba por regressar de New Hanover, portanto faz a viagem até Blackwater, e há um reencontro entre o Jack Cliff e o Mão de Prata. Portanto, aqui, na altura em que o Mão de Prata já era basicamente um homem civilizado, no fundo, começa uma amizade entre Jack Cliff e Mão de Prata, que outrora não se podiam ver, porque basicamente o Cliff não respeitava o facto do Águia ser um indígena que procurava a natureza e afastar-se da sociedade. Neste caso, como o Mão de Prata, neste caso o Águia do Sol, acabou por se adaptar à sociedade, ele e o Jack Cliff já se conseguiram entender e formaram aqui uma bela amizade. Portanto, este é um desses momentos. Foste com o rabo entre as pernas. Depois quer que os outros homens o resolvam. Desta vez não me parece que seja essa a solução. Acho que seria indicado seria vocês falarem os dois. Pronto, neste caso, aqui começa uma bela amizade entre Cliff e Prata. O Jack Cliff também esteve presente na incursão à gruta onde capturámos o Guzman. Aliás, foi até interessante porque foi até só o Mão de Prata e o Cliff que sobreviveram a esse confronto na gruta e acabaram por apanhar os dois, o Guzman, juntos. Portanto, houve ali um laço que se formou entre irmãos de armas, vá, digamos assim. Depois disso, basicamente, estala então a guerra que eu vos falei entre os O'Blakeson e a Gunsmith Blackwater. Porque é que isto é importante? Basicamente porque foi o primeiro conflito que o Mão de Prata teve na cidade. Ou seja, basicamente isto aconteceu porque na altura a Gunsmith Blackwater era a responsável por grande parte pelo monopólio, neste caso das armas. Vendíamos o máximo de armas possível e os O'Blakeson tinham basicamente o monopólio do ilegal. Ou seja, eles vendiam armas ilegais enquanto nós vendíamos as armas legais. Então começámos aqui a roubar negócio uns aos outros
e se instalou num conflito físico, com várias perdas de ambos os lados, portanto, tanto o nosso grupo como o grupo do William O'Blakeson acabou por perder muitos homens, e reunimos-nos no Lago Angela, naquilo que ficou conhecido como o Tratado do Lago Angela, entre a Gunsmith Blackwater e os O'Blakeson Gang. Aqui está a parte dessa. Ninguém veio com ninguém, era uma conversa de homem para homem. Isto era o Sardão, era como é que isto é possível, o rapaz de Saloon. Mas penso, Então, se calhar você tem alguém se calhar no seu vocês grupo que deviam ir a algum afinal sítio. não acredita tanto em si. Talvez, quem sabe, não sei. Isso é uma questão que tenho que tratar com eles. Mas pronto, aqui houve o Tratado do Lago Angela, ficou tudo mais ou menos resolvido. E depois disto começa então aquela que eu gosto de chamar basicamente a fase da longa noite, ok? Portanto, aqui mais tarde o italiano, aquele que serviu aos Golden Skulls, regressa outra vez numa tentativa dos Golden Skulls de conseguirem recuperar outra vez o monopólio, tanto do ilegal como das minas, contra os O'Blakeson Gang. Agora que os O'Blakeson Gang estavam naquela fase do leilão, os Golden Skulls regressaram e enviaram o italiano para fazer o seu trabalho sujo, e o Monte Prata mais uma vez capturou o italiano e atirou da ponte. Portanto, homem, é nesta fase, sabe? Como eu sou um bom homem, vou poupá-lo do seu sofrimento. Não vamos conversar. Pronto, isto foi o fim do Francesco, mais ou menos, porque ele depois voltou outra vez, mas conseguimos-lo prender, felizmente, e aí sim foi o fim do italiano. Depois disto, deixa-me lá ver o que é que se segue. O Prata conhece a Safira Perdida, portanto a Safira Perdida, que é o grande amor da vida do Prata. Neste caso a Safira, a backstory da Safira é que basicamente ela era uma rapariga que tinha crescido isolada da civilização e cresceu com animais, portanto cresceu junto de animais e desenvolveu um dom de conseguir falar com esses ditos animais. Portanto ela entende os animais, e o Prata, tendo aquele passado nativo, a Safira atrai imediatamente o Prata, e acabam por desenvolver uma relação entre ambos. É um cavalo de pedigree, é um árabe por sangue, apanhei nas montanhas. Há coisas que o dinheiro não compra. Bem, minha senhora, ouça, eu... Pronto, basicamente é isto. Se quiserem, isto é o episódio 74, podem ver todas estas partes. Eu acho que está a aparecer no vídeo os números dos episódios em que isto está a acontecer. Portanto, existe uma relação entre Monte Prata e Safira Perdida. Não começa imediatamente, eu já vos digo em que ponto é que isso começou. Eles inicialmente têm uma relação um bocadinho conturbada, porque o Monte Prata tornou-se um homem civilizado, a Safira ainda acredita na natureza, então ali há um choque entre os dois. No entanto, depois mais tarde entendem-se e vêm a ter uma relação. Já falamos sobre isso. Depois disto, chega, curiosamente, o nosso amigo Richard Thompson, ainda um rapaz desajeitado e novito. Portanto, a história do Richard é que ele é filho, basicamente, de um comissário da agência Pinkerton, um homem da lei, neste caso, que faz cumprir a lei. E o Richard, seguindo as pisadas do pai que faleceu, tenta sustentar a família dele o máximo que consegue, então inscreve-se em basicamente todas as delegacias, desde Saint-Denis até Blackwater, e é em Blackwater que finalmente consegue arranjar uma delegacia que o aceita. Portanto, o Richard no fundo era um rapaz desajeitado, não tinha grande jeito para nada, mas ele acaba por conhecer o Marshal Inácio, e é o Marshal Inácio que lhe dá a oportunidade de se tornar um delegado. Portanto, aqui basicamente é o Richard a fazer as provas para delegado. Vocês... Ele está na Penny, no meu cavalo. Posso chamá-lo? Então, pode. Penny! Entretanto, eu conto-lhe a história deste forte. Certo. Penny! Aqui viveu a família Riggs durante muito tempo neste forte, sabia? Pronto, este era o Marshall, basicamente, na altura. Portanto, o Richard acaba por conhecer o Marshall, acaba por se tornar depois, mais tarde, um delegado, e, no fundo, formar-se entre as fileiras dos homens de West Elizabeth. Isto vai ser importante e já vos vou explicar porquê, basicamente. Depois disto... basicamente começa então a longa noite. E o que é que foi a longa noite? Para vos tentar explicar. Basicamente a longa noite foi o regresso de uns indígenas que já tinham aparecido no primeiro capítulo. Eu não os mencionei, mas já tinham aparecido. Que eram os Chickasaws. Basicamente a primeira vaga de Chickasaws. Os Chickasaws eram uma tribo de indígenas canibais que invadiam os territórios dos homens e os matavam e os comiam, ok? Eles habitam na região das Tall Trees, portanto vocês quando vão às Tall Trees conseguem ver basicamente lá aquelas pessoas todas estendidas, sem pele, portanto são os Chickasaws que provocam essas incursões.
e os Chickasaws aliaram-se basicamente a um grupo muito conhecido de indígenas que se chamavam Senhores da Guerra. Os Senhores da Guerra, no fundo, eram um grupo de nativos que procurava recuperar os territórios que os nativos perderam para o homem branco. Portanto, o que acontecia era que de X em X tempo os Senhores da Guerra iam conquistando território. Então, basicamente, dá-se aqui o começo da longa noite, em que a primeira vaga destes Senhores da Guerra chega finalmente ao território de West Elizabeth. Mão de Prata e os restantes acabam por conseguir proteger, basicamente, o domínio do homem branco destes indígenas. Portanto, este aqui é um dos ataques desses indígenas ao comboio. Portanto, vocês nas árvores! Nazar! Não pares o comboio, homem, arranca com isso! Não para o comboio! Eu não consigo ali nas árvores! Não parem o comboio! Oh, valha-me Deus! Pronto. É assim que começa o ataque dos indígenas, até que depois, mais tarde, culmina tudo no verdadeiro desastre, que é na incursão destes tais indígenas aos territórios do homem branco, neste caso. Portanto, os indígenas acabam mesmo por invadir Blackwater. Mão de Prata tinha partido antes disso para a reserva do Apiti, ele avisou várias vezes as pessoas de Blackwater e ninguém basicamente lhe prestou atenção. Ele disse várias vezes que havia estas incursões de nativos e que esses nativos eram capazes de chacinar completamente a civilização como a conhecemos, mas ninguém na altura em Blackwater prestou grandes ouvidos, até fizeram alguma troça de Mão de Prata, apesar dele ser um homem respeitado, acabaram por dizer sim, Prata, tudo bem, nós acreditamos, já sabemos que tens esse passado nativo, mas isso não vai acontecer e tudo mais. Desvalorizaram um bocadinho os avisos de Prata. Prata decide então basicamente partir com o seu grupo para outras regiões. Portanto, todos os homens que ele conheceu partiram para sítios diferentes. O madeirense foi explorar o Mississippi de volta. A Safira foi com o Prata para a reserva. Portanto, todos partiram para sítios diferentes. O Raul foi para Rhodes, penso eu. Até que se deu basicamente o ataque dos nativos a Blackwater. Portanto, foi isso que vocês vão ver aqui. É a primeira chegada dos nativos a Blackwater. Pronto, a chamada Longa Noite, que foi o evento trágico que basicamente tornou Blackwater uma cidade inabitável durante bastante tempo. Os indígenas acabaram por chacinar grande parte da população de Blackwater e nesses esforços para conseguir manter a cidade segura, a delegacia de Blackwater lutou de forma valente, perdendo o Marshal Inácio e também outras figuras importantes da delegacia. Felizmente, o xerife Billy Holiday nomeou Richard Thompson, neste caso o Richardzinho, o miudito, um bocado desajeitado, porque era, como era o rapaz mais desajeitado dentro do grupo de delegados de Blackwater. O Billy Holiday nomeou o Richard responsável de levar as mulheres e crianças de barco até Rhodes. Portanto, fizeram o Salt Lake, o Salt Iron Lake de barco com as mulheres e crianças para as levar a salvo para Rhodes. E o Richard partiu com os refugiados com o novo cargo de xerife, nomeado basicamente pelo Billy Holiday, que o nomeou xerife de Blackwater, e mês mais tarde o Richard acabou por se tornar xerife de Rhodes. Portanto, ao mesmo tempo que o Richard partia, lá está, para Rhodes com os refugiados, a delegacia de Blackwater ficou para trás e grande parte deles morreram. No entanto, o Richard acabou depois mais tarde por assumir o cargo de xerife de Rhodes e de conseguir manter a paz naquela região durante bastante tempo e manter o território de Lemoyne em New Hanover seguro contra estas incursões de indígenas. Jack Leaf mantém-se então o xerife de Valentine, portanto ele conseguiu segurar os avanços dos indígenas também na região de New Hanover e impedir que eles passassem depois mais tarde para Lemoyne. Portanto, este esforço conjunto foi tido entre Richard Thompson e Jack Leaf, que depois acabaram por também formar uma amizade entre si e ali um espírito de camaradagem para expulsar os indígenas. Portanto, este foi basicamente o começo da Longa Noite. Os indígenas tomaram conta de Blackwater durante uns tempos, mas depois, mais tarde, um grupo já bastante conhecido aproveitou-se do facto dos indígenas não conseguirem dominar uma cidade e depois acabarem por voltar para as suas terras, para as zonas mais florestais. Os Golden Skulls acabaram por aproveitar
aproveitar essa oportunidade a comando de um homem chamado Colby O'Brien e tomaram a cidade de Blackwater para eles e barricaram a cidade inteira e desde então Blackwater tornou-se basicamente o domínio dos Golden Skulls durante bastante tempo. Portanto, é aqui que começa basicamente o terceiro capítulo, o capítulo da Reconquista, em que a Águia do Sol, neste caso Mão de Prata, está na reserva do APT, com Safira perdida, e acaba por ter o confronto final com Alejandro Guzman, que entretanto escapou à justiça e que veio até à reserva para procurar Mão de Prata. Portanto, aqui temos o confronto final entre os dois. Temos aqui o duelo até à morte entre Guzman e Mão de Prata, em que Prata... Não! Mais alguém! Saiam daqui! Pronto, este foi basicamente o confronto final entre Guzman e Mão de Prata. Mão de Prata, já sem a ameaça de Alejandro Guzman, consegue entretanto voltar à civilização e assume novamente, neste caso, o controle da Gunsmith, mas de Rhodes. Portanto, ele acaba por se tornar o patrão da Gunsmith de Rhodes. Eu gostava de vos mostrar uma coisa, mas não sei em que parte é que isso está. Não sei onde é que eu coloquei esse vídeo. É este. Portanto, vamos puxar este para trás e eu já vos vou explicar porquê. Porque basicamente isto passa-se justamente antes deste acontecimento do Guzman. Basicamente antes de 2 anos antes da Reconquista, já vos falamos sobre a Reconquista, é mais para a frente, revela-se então que Mão de Prata e Safira Perdida, ambos na reserva do APT, vou tirar a música que é para isto não me lixar o vídeo, acabaram por ter um filho entre si, ok? Vê-se aqui, basicamente, a Safira a entrar na tenda, seguida de Mão de Prata, pronto, e acabaram por ter um filho, ok? Portanto, no início desta conversa, no início deste vídeo, há uma conversa entre o Richard Thompson, neste caso o Sheriff de Rhodes, e o seu delegado Raymond Ed Vane, em que o Richard conta ao Raymond que o Mão de Prata lhe tinha encarregado com uma criança. Pronto, criança essa que ninguém sabe quem será a mãe. Carta as intenções dele? Não. Deixou-me um miúdo nos braços e foi-se embora. Eu acho que no fundo ele já sabia qual ia ser o seu destino. Nunca o compreendi totalmente, sabes? Aliás, acho que de certa forma até lhe guardei algum ressentimento. Pronto, e aqui no final deste vídeo vê-se basicamente o Richard com o filho do Mão de Prata. Pronto, basicamente, o Richard ficou com o filho do Mão de Prata e vocês já vão perceber porque é que isso aconteceu. Portanto, começa então o terceiro capítulo. Prata e a Safira estão na reserva do APT. O Richard assume o cargo de Sheriff de Rhodes. O Mão de Prata acaba por assassinar o Alejandro Guzman, o chefe do gangue. E os planos para reconquistar as regiões perdidas para os indígenas começam novamente entre Richard Thompson e Jack Cliff. Portanto, eles começam a planear uma incursão aos territórios que foram perdidos para reconquistar esses ditos territórios. O que acontece é que os próprios indígenas também tinham planos de tentar conquistar New Hanover e, portanto, existia um ataque de Seca Jurrenka, que era o xamã do grupo dos Senhores da Guerra. Basicamente realizam um ataque a Valentine, que é basicamente impedido pelos próprios cidadãos de Valentine, com Madeirense na liderança. Portanto, Madeirense acaba por liderar o grupo de cidadãos de Valentine, juntamente com Sardão e com Jack Cliff, etc. E conseguem expulsar estes indígenas que atacaram Valentine. Senhor Valentine. Seguir! Seguir! Pronto, os indígenas atacam o Valentine, são respondidos com força. Cá estão os muito corajosos cidadãos de Valentine. Há aqui um frame que eu gosto muito. Este frame eu gosto muito, que é Valentine toda a arder. Tem muita cinematic. Pronto, anyway, de qualquer das formas, eles conseguem capturar o xamã, matá-lo, etc. E isto avança. Depois disto, isto é longo, malta. Eu avisei-vos que este vídeo ia ficar muito longo. Já vamos em 30 minutos de vídeo e eu ainda nem a metade da série vou. Mas pronto, anyway, vou tentar apressar isto. Pronto, os indígenas tentaram atacar Valentine, não tiveram sucesso. Os Golden Skulls, entretanto, regressaram sob o comando de Colby O'Brien. Vou tentar mostrar. Vamos expulsar aqueles malditos selvagens destas terras. Pronto, este era o Colby. Disfarçado, obviamente, mas era um dos líderes dos Golden Skulls.
Mais tarde, os Golden Skulls acabaram por basicamente aproveitar a reconquista de Strawberry, que levou a maior parte dos homens a saírem do seu território e deixou a Mão de Prata e variações a tomarem conta de Limpany. Os Golden Skulls aproveitaram esse momento em que todos os homens tinham ido a reconquistar Strawberry para apanhar Mão de Prata e conseguir assassiná-lo, basicamente, a sangue frio. Portanto, foi Colby O'Brien que matou Mão de Prata. Vais descobrir o quão depressa morrem os homens. Só preciso uma bala. Não! Não! Traidor! Tu prometeste! Tu prometeste! Pronto, o Colby basicamente mata o Mão de Prata contra a vontade de John Matthew Winston, que queria ser ele mesmo a matar Mão de Prata. Pronto, o Colby tinha feito uma promessa que entregaria Mão de Prata a John Matthew Winston e infelizmente isso não aconteceu. O Colby acaba por assassinar Mão de Prata ele mesmo. Mais tarde, basicamente, o Richard acaba por ser eleito o Marshal dos Condados Livres. Portanto, após uma conversa com o governador de Lemoyne, na melhor forma democrata. Certo. O que acha? Bem, para mim, olha, acho que era excelente. Se o senhor Christophe não se importar, eu até agradeço. Não me importa. Pronto, o senhor Eugene Christophe tornou-se governador de Lemoyne. O Richard era, neste caso, xerife de West Elizabeth, depois de recuperarem o território. E é nesta altura que, no fundo, basicamente, o Richard é promovido a Marshal dos Condados Livres. Portanto, foi também o Richard que acabou por reconquistar Blackwater. Eu queria-vos mostrar isso, não sei muito bem onde é que isso está. Está aqui a reconquista de Blackwater. Foi o Richard que acabou por liderar a reconquista de Blackwater. Hoje cavalgamos em direção ao nosso destino. Hoje recuperamos aquilo que é nosso. Hoje mostramos a estes bandidos aquilo que somos capazes de fazer. Pronto, neste caso foi o Richard que recuperou o território de Blackwater dos Golden Skulls e matou o Colby O'Brien aqui mais para a frente. Portanto, foi aqui. Num duelo. Morre! Morre! Pronto, basicamente o Richard matou o Colby O'Brien, o líder dos Golden Skulls, recuperou Blackwater e mais tarde depois as cidades dos homens acabaram por retornar ao normal. Portanto, Lemoyne acabou por eleger o tal governador, Eugene Christophe, que eu vos tinha dito, e as tensões começaram a aumentar. O Richard tornou-se o Marshal, elegido pelo tal governador. Os Pinkerton aparecem novamente. Portanto, a agência Pinkerton aparece um pouco por todo o território. E as tensões começam a aumentar entre Lemoyne e New Hanover e West Elizabeth. Portanto, como eu vos disse, New Hanover e West Elizabeth tinham como Marshals basicamente Jack Cliff e o Richard Thompson, e Lemoyne tinham os Pinkerton e o governador a controlar a região. O que aconteceu foi que os Pinkerton e o governador Eugene Christophe tinham planos para conquistar todo o restante território, ou seja, tornar o condado unificado. O Richard, para impedir isso, sugeriu ao governador tornar-se Marshal de todos os condados, portanto, gerir um pouco todos os condados, só que isso acabou por dar ali um ligeiro backfire e as tensões voltaram. Isso tudo culminou basicamente numa reunião entre Jack Leaf, Richard Thompson e os Pinkerton, mais o governador. Portanto, foi esta a conversa que tiveram na mansão de Braithwaite. Sim. Talvez o homem saiba como vingar o próximo. Eu não creio que o que foi feito foi só sobre a questão do sangue que o Morgan derramou por aquelas bandas daqueles ratos, daqueles traidores. Afinal de contas, parece que a minha gente, o meu povo, digamos que teve uma pequena visita de algum homem de pala no olho, que dizia que, bom, talvez... Pronto, basicamente foi esta a reunião onde se resolveu o conflito entre Lemoyne e New Hanover West Elizabeth para evitar uma guerra sangrenta a acontecer. O que acontece, basicamente, é que, no fundo, isto acaba por não ser lá muito bem sucedido, porque a guerra acabou por estalar na mesma. Antes disso, no fundo, aparece o filho de Mão de Prata, Sean Thompson, o príncipe que foi prometido da reserva do APT. Richard acaba por revelar a Sean que este não é o seu pai, portanto o seu pai verdadeiro chama-se Mão de Prata. A primeira coisa que deves saber é que eu não sou o teu pai. Que? Eu chamei de Sean Thompson a seguir ao meu nome porque, bom, acho que parte de mim sempre quis ter um filho, mas a realidade é que tu não és meu filho. Eu fiz o que pude para te criar, mas como as circunstâncias podem não o permitir, bom, vou ter que te contar a verdade.
Há uns anos atrás, um homem chamado Mão de Prata, um homem muito influente aqui na região, veio ter comigo e deixou-me uma criança nos braços. Essa criança eras tu. Aparentemente eras o filho dele e ele sabia que corria perigo, portanto deixou-te comigo para eu poder, bom, tomar conta de ti e te criar. Mão de Prata? Eu inicialmente achei que era uma ideia estúpida, mas depois acabei por me afeiçoar a ti e agora... Bom, agora isto é bastante difícil. De qualquer das formas, eu acho que tu tens o direito a saber a verdade. Tu não és meu filho, miúdo. Não és filho do Marshall Richard Thompson, mas o teu legado é igualmente grande. Pronto, depois isto é o Richard a pedir ao madeirense que tome conta do miúdo. E o Sean acaba por se revelar basicamente filho do Mão de Prata, e o nome verdadeiro dele é Águia Perdida, porque é filho do Mão de Prata e da Safira Perdida, neste caso. É o último dos águias e o herdeiro da reserva do Apiti, no fundo. Portanto, é basicamente o príncipe que foi prometido dos indígenas. Basicamente, a ideia do Sean é que seja o libertador dos indígenas, o que vai lutar pela causa dos índios, o que vai fazer com que os índios se estabeleçam na sociedade e que sejam respeitados pelo homem branco, neste caso. Porque o Sean, no fundo, é um híbrido. É basicamente um filho do indígena que cresceu sobre a alçada de um Marshall, portanto, de um homem civilizado. E daí a ideia do Sean. Pronto, mais tarde, a população de Blackwater acaba por se revoltar contra o Richard Thompson por causa de uma decisão que o Marshall tomou de enviar o recém-chegado xerife Lima, que era um dos homens que tinha lutado contra a longa noite, regressou novamente, e o Richard, na tentativa de amenizar os conflitos entre Lemoyne e West Elizabeth e New Hanover, enviou basicamente o seu xerife, o Lima, para ser o Marshall, neste caso, de Lemoyne. Portanto, o governador acaba por eleger o Lima Marshall de Lemoyne. O Lima, infelizmente, trai o Richard, portanto, acaba por se tornar mesmo, efetivamente, em vez de um fantoche do Richard, acaba por se tornar o Marshall de Lemoyne, e acaba por gerar novamente um conflito entre os cidadãos de Lemoyne e, basicamente, a gente de New Hanover e West Elizabeth. Os cidadãos de Blackwater não ficaram nada felizes com esta decisão do Richard, então acabam por pedir para ter uma reunião com ele no centro da cidade, ao que o Richard oferece basicamente o seu lugar à disposição, caso a gente de Blackwater não esteja satisfeita com ele. Portanto, aqui começa o capítulo basicamente da desgraça do Richard, que tentou sempre fazer o máximo para West Elizabeth, que recuperou o condado, que recuperou a cidade, que lutou sempre do lado dos cidadãos de West Elizabeth contra a corrupção. Basicamente foi posto de parte por todos e traído por todos, neste caso. Bom. Deixa de ser assim, você está bem, homem? grande. É pá, mas magoa. Pronto. Bom, como eu estava a dizer, o Sr. Lima abandonou o cargo aqui em West Elizabeth e tornou-se comandante de Lemoyne. Foi uma conversa que tive com o Lima, que está ali atrás, que se encontrava aqui até há momentos e que não... Deixa-me só fechar, não consigo ver agora. Foi um pedido especial. Por uma preocupação minha, diretamente com o Sr. Comandante Facas, que já tinha sido um homem... Pronto, basicamente é isso. Está também ali presente o Cliff, ali atrás, se vocês repararem. Portanto, no fundo, está o Sr. Governador, o Jack Cliff e o Lima, que está aqui atrás dele, no fundo. Portanto, esta começa basicamente uma guerra sangrenta, novamente, um género de conflito, porque os cidadãos de West Elizabeth forçaram basicamente uma guerra contra Lemoyne, e o Richard acaba por pedir a ajuda ao Cliff para tentar combater Lemoyne. Portanto, todo este começo de tensões, o envio de mensageiros e etc. Aqui, basicamente, foi o escalar das coisas. Que a gente de Blackwater e a gente de Valentine destruíram propriedades em Rhodes. Certo? Foi Facas. Pronto. Então pronto. Então, eu acho que eu queria ver... Alguém quer com o mensageiro... Falámos os dois mais calmamente. Queria que vocês vissem a situação do mensageiro, mas não a estou a encontrar. Pronto, não interessa. Ponto desses. Pronto, não interessa. Basicamente houve uma situação em que o mensageiro foi enviado de Lemoyne a West Elizabeth e o Richard acabou por recebê-lo agressivamente, e isso gerou, no fundo, a guerra que se pronunciou. Portanto, este acabou por ser mesmo o final da vida do Richard Thompson. Portanto, quero-vos mostrar o Richard, que ia ser preso, neste caso, pelos homens de Lemoyne. A ideia seria essa, os homens de Lemoyne levarem o Richard preso, e o Richard era um
neste caso o Marshall. Portanto, havia aqui um conflito entre os condados que eram independentes. Portanto, West Elizabeth e New Hanover eram independentes de Lemoyne, e Lemoyne quis conquistar esse território para eles através de política, no fundo. O que aconteceu foi que eles decidiram ter uma reunião na fronteira entre New Hanover e Lemoyne, que é marcada por este pilar, e os homens de Lemoyne queriam forçar o Richard a ser preso em Lemoyne, e ele ainda estava dentro do condado de New Hanover, que era da jurisdição do Jack Leaf. O Jack Leaf, no fundo, permitiu que isto acontecesse, porque estávamos em muito pouco número. Este homem está-me a apontar uma arma dentro de New Hanover. É isto que está a acontecer? Pronto, o Richard acabou por subir para a Gatling, disparar sobre os homens e morreu. Pronto. E pronto. Morreu com uma seta no rabo. Portanto, pronto, esta foi a morte do Richard. Dá início a uma nova fase, que é basicamente a fase do Sean. Portanto, o Richard Thompson morre, é-lhe feito um funeral em West Elizabeth e o Sean acaba por ir assistir ao funeral. Pronto, isto é o Richard. Espera. Pronto, isto é basicamente os homens da delegacia a assistirem à morte, à despedida do filho do Richard, o filho adotivo do Richard, do próprio Richard. Portanto, é o começo da história do Sean. E no fundo, depois o Sean acaba por basicamente descobrir uma data de coisas sobre si mesmo, mas isso já lá vamos. Pronto, aqui regressam também os Golden Skulls sob o comando de Warren Gage. Warren Gage, neste caso, assumiu os Golden Skulls depois do Colby O'Brien ter, no fundo, perdido, ter morrido. Foi o Warren Gage, que era o segundo em comando, que assumiu o comando do grupo. Eles acabaram por desbandar um bocadinho depois da reconquista de Blackwater, mas depois, mais tarde, juntaram-se outra vez. Portanto, aqui está. Homens como tu, Cage, são homens assim tão parvos. Afinal de contas, os porcos não conseguem andar sozinhos no meio dos ursos. Bem, isto basicamente era o Uriah Smith. Alguns de vocês já o devem conhecer dos últimos capítulos da história no The Ranch. Aqui foi o primeiro reencontro entre o Warren Gage e o Uriah Smith depois da retomada de Blackwater. Depois disto, basicamente, os Golden Skulls começaram um novo plano para reconquistar a cidade de Blackwater, que eventualmente deu buraco, ok? Portanto, deu para o torto. Entretanto, o Sean Thompson acabou por se enturmar com os cidadãos de Blackwater, mas sempre recebido um bocado mal, que culminou depois nos homens de Lemoyne a perseguirem o Sean, que andava na tentativa de descobrir a verdade sobre a morte do seu pai adotivo, e que acabou por culminar numa fuga do Sean para o norte, para as montanhas de Ambarino, juntamente com Jack Leaf. Portanto, o Jack Leaf acabou por levar o Sean para as montanhas, acabou por passar 4 anos lá com ele, em que o treinou para ser um homem. Portanto, este foi o dia em que... Antiga casa. Depois a gente conversa sobre isso, quando você tiver tempo, tá bom? Aí você se acalma e qualquer coisa que vocês precisem, você para com o Jack para ele falar comigo, tá bom? Pronto, neste caso era o Lima a dizer ao Sean que qualquer coisa que ele precisasse, podia falar com o Jack Leaf para ele falar depois mais tarde com o Lima. Pronto. E foi assim que aconteceu. Eles fugiram para norte, acabaram por ficar a norte durante 4 anos e isto, no fundo, acaba por pôr ao fim ao 4º capítulo, que se chama A Guerra no Oeste. O 5º capítulo já vocês conhecem mais ou menos, que é basicamente o capítulo da história no The Ranch. Portanto, foi aqui que começa a minha história no The Ranch, com o Warren Gage. Aqui começa o Warren Gage a chegada do Warren Gage a Valentine, 4 anos mais tarde. O Warren já um pouco mais velho. José, pode deixar ao meu critério? Posso deixar ao seu critério. Eu conheço bem estas paragens. Vamos lá. Pronto, aqui já anda o Warren Gage por Valentine, com obviamente o propósito de retomar a atividade dos Golden Skulls. O Sean, entretanto, regressou à reserva do APT, portanto cá está ele, que teve um encontro com o André Young, agora muito mais velho, o André que era amigo do seu pai, o amigo de Sean, e que basicamente lhe contou as histórias que viveu com o Monte Prata, neste caso o Águia do Sol, e que deu ao Sean a entender todo o legado do seu pai biológico, neste caso, e o Sean conseguiu compreender mais daquele que era o seu papel como homem e daquilo que ele tinha que fazer. Basicamente, este marca o capítulo em que o Sean acaba por falar com o seu pai na montanha, acaba por conhecer os costumes da reserva.
Este já é o Sean muito mais adulto, neste caso. O Sean 4 anos depois dos eventos da morte do seu pai adotivo. Sean já adulto, neste caso, ou jovem adulto, a visitar a reserva, acaba por passar lá uma temporada. Portanto, durante todos os eventos do 5º capítulo, como eu gosto de lhe chamar o renascer dos Golden Skulls, o Sean está na reserva do APT, basicamente, a ser um índio, no fundo, e a tentar ajudar os indígenas. Mais tarde, Warren Gage acaba por conhecer o Sr. Virgulino, põe em marcha todo um plano para as ilegalidades. Era interessante frequentar aqui o seu estabelecimento. Oh, meu amigo, mas isto mais para virado para as mulheres, percebe? Imagine, se o Sr. Virgulino quiser expandir o negócio para dar entretenimento. Ouça, ouça, você quando conhecer o indivíduo em questão, pronto, isto era basicamente um negócio entre o Virgulino e o Warren Gage, foi o início da parceria entre o Virgulino e o Warren Gage. O Warren mais tarde acabou por revelar a sua verdadeira identidade aos seus companheiros dos Golden Skulls, os seus recém-formados companheiros. Basicamente o Warren andou a recrutar várias pessoas e acabou por formar um grupo bastante grande, retomou os Golden Skulls à sua verdadeira glória e aqui revela a sua verdadeira identidade. A vossa cara. Alguma vez eu morei em Harrisburg. Eu nem sequer sou daqui, sou do Missouri. E o meu nome nem sequer é Warren Gage. Eu não sabia que você tinha um lado. Então qual é o seu verdadeiro nome? Ai meu Deus. Sabe bem dizer a verdade ao fim de tantos anos. Bom, o meu nome é Jesse James. Pronto, aqui foi quando Warren Gage revelou ao seu grupo, a um punhado de homens, que o seu verdadeiro nome era Jesse James. Na verdade, Jesse Woodson James foi um criminoso. Isto é uma figura histórica real, se quiserem colocar na Wikipédia vão encontrar. Jesse Woodson James, neste caso, era um criminoso bastante conhecido no Missouri. Ele fez vários assaltos a bancos e tinha um gangue que se chamava Gang of Jesse James. E basicamente a premissa do Warren é que ele teve que escapar às autoridades, fingiu a sua própria morte, salvo erro em 1882, 72, não sei muito bem. E mais tarde acabou por ingressar nos Golden Skulls e existir neste condado sobre a identidade falsa de Warren Gage. Entretanto, os Golden Skulls têm a sua altura de glória, conseguem ficar com o Saloon Thieves Landing, arranjam um local para as suas operações e mais tarde vê-se o regresso mítico de Jack Cliff. Portanto, Jack Cliff agora muito mais velho, regressado das montanhas, depois de ter estado lá uma temporada com Sean e de ter andado a viajar um pouco por todo lado. Depois de Sean ter ficado na reserva do APT, o Jack acabou por viajar. Portanto, o Jack acaba por ser um tio para o Sean, que era filho de Monte-Prata, e Monte-Prata era bastante amigo de Jack Cliff, e mesmo o seu pai adotivo Richard Thompson também era bastante amigo de Jack Cliff. Portanto, o Jack quase que vê no Sean um sobrinho e educou-o, mas agora que o Sean já está bastante adulto, o Jack já pode retomar as suas funções e portanto voltou, neste caso, a Blackwater nesta cena. Ai, há muito homem que assim parece ser a cara daquela mesmo quando você levanta as portas do cavalo dele. Eu penso que não lista, certo? O que é que o senhor parece a falar? Pronto, isto é o regresso de Jack Cliff, no fundo. Depois de Jack Cliff regressar a Blackwater, Warren começa a questionar-se se o Jack não o irá reconhecer, porque eles tiveram efetivamente um encontro anos antes, quando o Warren tentou propor a Jack ficar na delegacia de Valentine, e Jack percebeu imediatamente que ele era um bandido, neste caso, através da sua perspicácia. Warren teve medo que o Jack o reconhecesse, e Jack assim o reconheceu, e portanto Warren temeu que o Jack expusesse toda a verdade sobre os Golden Skulls aos cidadãos de Blackwater, e portanto Warren acabou por começar a pôr um plano em marcha que já tinha discutido com o Virgulino, de assaltar o banco, neste caso um dos bancos do condado, e mais tarde ter o seu momento final de glória. Portanto, a ideia do Jesse era não ser preso, não viver atrás das grades, não adoecer, não morrer de velhice, mas sim morrer pela bala, como sempre viveu como um verdadeiro bandido. Portanto, isso culmina tudo, neste caso, no assalto ao banco de Valentine, juntamente com o Virgulino. Portanto, neste caso, basicamente o Warren Gage, o Virgulino, o filho de Jesse James Jr., e o Lloyd assaltaram os 4 o banco de Valentine, e houve aqui o final histórico
do Jesse James, neste caso. Abre a porta. Tá A levar o refém. Vamos ver. Estou todo suave. E o refém, com calma. Eu sou coruja. sabe. Corra. Merda. É agora! Ah! Lindo! Pronto, este foi o fim do Warren Gage. Obviamente que eu não quis matar aqui ninguém, era só mesmo pelo cinematic. Foi o final do Warren Gage. E agora, na história do Red Dead, aparece um novo personagem, que é no fundo o irmão do Richard Thompson, o irmão mais velho do Richard, Charles Thompson, que após passar uma temporada no Missouri, portanto o irmão do Richard foi muito cedo para o Missouri, enviado pelo próprio pai aos 15 anos, para se juntar ao exército dos Estados Unidos. Ele acaba por ficar no Missouri, acaba por se juntar à delegacia do Missouri, tornar-se um homem da lei, e agora voltou à sua terra natal, basicamente sobre o comando do governador do Missouri, para procurar Jesse James, o indivíduo procurado que encontramos aqui a falecer, Warren Gage, no fundo. E ele acaba por chegar ao funeral do Warren e ter que levar o corpo do mesmo consigo de volta. Pá, eu não... Pronto, este aqui já é ele a levar o corpo. Portanto, basicamente acaba o Charles por levar o corpo do Jesse de volta para o Missouri e depois decide regressar para se tornar um delegado, neste caso, destas terras. E assim termina. Estamos no episódio 306. Pá, isto foi uma explicação muito leve. São 306 episódios de 1 hora cada um. Alguns com 2. Portanto, meus amigos, eu tentei fazer isto do melhor que consegui para tentar explicar-vos. Epá, de certeza que vão ver pontas soltas. De certeza que houve mais acontecimentos, principalmente neste último capítulo, que teve muito pano para mangas. Houve muita coisa a acontecer neste renascer dos Golden Skulls. Mas pronto, o ponto em que estamos é o Charles ter, neste caso, estar a tentar perseguir a carreira de legado aqui nestas terras, e os Golden Skulls estarem um bocadinho abananados com a morte do Warren, neste caso, e não saber se vão conseguir recuperar o grupo ou não. E pronto, é assim que isto termina, esta história toda. Pá, espero que vocês tenham gostado, ainda são 50 minutos de resumo, mas pronto, mas é basicamente um resumo da minha história do Red Dead até agora. Pronto, vocês podem acompanhar esta série toda no meu canal de gaming, no fundo. A série está aqui, estão aqui os 310 vídeos. Obviamente vão haver ainda mais episódios a aparecer agora nos próximos tempos, que eu não tenho parado de fazer Red Dead. E pá, posso-vos dizer que a história vai continuar de certeza, de vento em popa, até voltarmos com o Sean, que é essa a minha ideia. Portanto, a minha ideia é depois, mais tarde, voltar com o meu personagem principal, neste caso, que é o Sean Thompson, o filho prometido, o indígena recuperador. Vamos ver quanto tempo é que isso vai durar até acontecer. E pronto, é isto. Obrigadíssimo, amigos. Vejo-vos num próximo. Tchau, tchau, pá.